Antes de formar o paredão, aconteceu algo muito grave hoje. Fique até o final para saber. O dia já começou no caos. Milena levou uma punição gravíssima e perdeu 500 estalecas após não conseguir realizar o raio-x no tempo. Isso porque as pessoas demoraram demais. O raio-x é para ser feito em 1 minuto e meio, mas o cowboy demorou 12 minutos e o Brígido 16. Tanto que a Ana Paula foi questionar o motivo da demora. O Brígido respondeu que estava a fim de falar. A Ana Paula rebateu dizendo que não era hora da psicóloga e que tinha mais pessoas esperando para realizar o raio-x. Depois da punição, a Milena foi falar com o cowboy. Ele disse que ela precisava se esforçar para não ficar por último da próxima vez. Ela respondeu que mesmo ela não ficando por último, quem ficasse não teria tempo de realizar o raio-x. Depois, conversando com o Babu, ele falou a mesma coisa, que ali era jogo individual e que ela não precisava se preocupar com ninguém além dela mesma. Mas também disse que, se eles estivessem no mesmo grupo na próxima semana, ele cobriria as estalecas dela para dar no mercado. Horas depois, estavam Ana Paula, Babu, Aline, Pedro e mais algumas pessoas conversando na varanda. E a Ana Paula falou que, apesar de tudo, ela estava tentando abstrair o que o Pedro tinha feito com ela. Aí ela apontou para a Aline e disse que a Aline era um dos menores problemas dela. A Aline rebateu, falando que a pessoa só implica com quem está incomodando e não com quem não está. E a Ana Paula voltou a dizer que era por isso que ela não estava nem aí para a Aline. Falou até que tinha esquecido que a Aline estava na casa. A Aline, que não aceita não ser relevante para Ana Paula, não gostou e já quis discutir de novo. No fim, a Ana Paula falou que ela é muito chata e saiu andando. E obviamente depois a Aline foi falar mal da Ana Paula pelas costas para os outros. Teve também o almoço do anjo, que sinceramente já nem é mais almoço, era mais um lanche. Mas eu amei a decoração. E agora tem um board em que o anjo pode colocar várias coisas. Quem ele imuniza, em quem não confia, arqui-inimiga, indicação do líder e o alvo da casa. E outra novidade, o anjo pode escolher entre assistir o vídeo dos familiares ou ganhar uma imunidade a mais. Será que essa dinâmica vai dar bom? Porque eu não consigo imaginar alguém deixando de assistir o vídeo de quem ama para imunizar mais uma pessoa. Será que a pessoa vai ser tão jogadora assim? E será que esse poder vai ser o mesmo toda semana? Se for, não tem graça. Tem que mudar para botar fogo. Bom, o Jonas convidou Sara, Aline e Cowboy. E eles combinaram de não falar desse poder, porque se o grupo deles continuar pegando o anjo, o outro grupo não vai ter chance de ter 2 imunidades. Agora a parte mais grave do dia. O Pedro passou de todos os limites aceitáveis e cometeu um crime. Ele importunou sexualmente a Jordana. Dias antes, ele já tinha falado que ela lembrava a esposa grávida dele. A Jordana contou que o Pedro chamou ela para a despensa, dizendo que tinha um babyliss. Quando ela foi, ele se aproximou demais, pegou no pescoço dela, sem apertar, e tentou forçar um beijo. Ela saiu imediatamente, tentou fingir que nada aconteceu e foi arrumar o cabelo, mas o Pedro sentou atrás dela e ficou olhando ela pelo espelho. Foi quando pro quarto, junto com a Chayane. Ela contou pra Chayanne e a Chayane, na hora, falou que ela deveria denunciar o que tinha acontecido. A Jordana estava claramente em estado de choque, processando o que tinha acabado de acontecer. Enquanto isso, o Pedro foi falar com o Paulo Augusto dizendo que tinha feito mais uma cagada na despensa. O PA avisou que lá também tinha câmeras. Mesmo assim, o Pedro entrou no quarto onde a Jordana estava e tentou intimidá-la novamente com o olhar. A Chayane pediu para ele sair. Toda a casa se sensibilizou com a Jordana. A Solange falou coisas lindas para ela. A Maxiane ficou extremamente abalada. Disse que já tinha passado por algo parecido. Os homens ficaram revoltados, principalmente o Brígido, que demonstrou muita raiva. Na edição, mostraram um depoimento do próprio Pedro, dizendo que há dias cobiçava não só a Jordana, mas outras mulheres também. Disse que ela lembrava a esposa grávida dele e que achou que a Jordana tinha dado moral. Ele literalmente confessou um crime. Isso não acontece do nada, ainda mais dentro de uma casa cheia de câmeras. É confiança demais achar que nada ia acontecer com ele. E como a Maxiane falou, nem dentro de uma casa cheia de câmeras as mulheres estavam seguras. Em determinado momento, o botão da desistência ficou verde e o Pedro apertou. Graças a Deus esse homem foi embora. Muita gente está criticando a direção por ter deixado o botão verde para ele decidir se apertava ou não. Mas eu vejo isso como uma estratégia para manter a Jordana segura. Se fosse para expulsar, talvez esperassem o ao vivo, e não queriam que ela passasse horas convivendo com o próprio importunador. Também já rolavam muitos bafafás na internet pedindo a saída dele. A produção encontrou a oportunidade. Espero que as providências sejam tomadas fora do programa e que ele seja punido conforme a lei. E como diz a Márcia Sensitiva, vai com Deus meu chapa, já foi tarde. Rolou um bafafá na internet por causa de uma fala do cowboy dizendo que sentia pena do Pedro. O Matheus e a Sara concordaram. Estavam na mesa a Maxiane, o Jonas e, se não me engano, o Juliano também. Muita gente interpretou isso como passar pano, e não é verdade. Todos ali deixaram claro que o Pedro fez é errado e deram apoio a Jordana. O que eu entendi foi, aqui fora existe uma mulher grávida, um bebê a caminho, e ele perdeu tudo por uma escolha errada. Cometeu um crime. Ter empatia pelas consequências não significa passar pano.
forças para a mulher dele, e espero, sinceramente, que ela meta o pé na bunda desse ser. Vale lembrar uma coisa: importunação sexual é crime. Não deixe de denunciar. Página virada. Bora continuar com o jogo. O Tadeu foi falar com os Manicomers, parabenizou, a Gabriela e o Leandro deram seus depoimentos. Quando o Matheus foi falar, comentou que estava conversando com a Solange e comparou o fato deles terem ficado só com água mineral, água de coco e cream cracker com a pobreza extrema de quem realmente passa fome. O Tadeu precisou cortar ele, que apesar de entender o que ele quis dizer e sentiu naquele momento, disse que a dinâmica foi acompanhada por médicos e nutricionistas e que não se deve confundir isso com a fome real, que é algo muito sério. O clima pesou. Formação de paredão. O anjo imunizou a Sara. Os Manicomers e o Marcelo também estavam imunes e não poderiam ser votados. O líder indicou a Milena. Ele disse que poderia indicar qualquer pessoa da mira, já que não teve tanta troca com eles, mas escolheu a Milena, porque sente que ela passa muito tempo servindo os outros e cuidando da casa. Além disso, citou a fala dela na prova do líder, quando disse que os veteranos não deveriam estar ali. Mesmo ela tendo se desculpado depois, isso pesou na indicação. A Milena rebateu algumas falas, mas ficou por isso mesmo. Na votação da casa começou assim. A Solange deu uma sabonetada, disse que não tinha motivos para votar em ninguém, fez cara de sofrida e votou no Paulo Augusto. A Ana Paula votou no Paulo Augusto dizendo que era uma estratégia do grupo. O Breno votou no Paulo Augusto falando que eles não tiveram tempo de se entrosar. A Aline votou no Paulo Augusto, disse que mudou de última hora e que era pela configuração do jogo, para proteger o Jonas e a Sol. O Jonas votou no Paulo Augusto, disse que era um voto de defesa. A Maxiane votou no Paulo Augusto por falta de conexão. O Brígido votou na Sol, disse que não teve muita interação com e foi mais por falta de troca. A Sara votou no Paulo Augusto, chamou ele de planta. Disse que ele ainda não se mostrou no jogo e que o voto também ajudava o Jonas. O Edilson votou na Sol por causa de uma discussão que eles tiveram no dia anterior e porque acha que ela se exalta muito fácil. A Jordana votou no Edilson, alegando falta de contato. Foi uma sabonetada. O Marcelo votou no Paulo Augusto para proteger o grupo. A Marciele votou no Juliano, por não ter tanto contato com ele. O Juliano votou na Sol, por causa da discussão com o Edilson, e pela falta de troca. A Samira votou no Paulo Augusto, disse que ele não se envolve nas dinâmicas e que foi um voto estratégico. O Babu votou na Sol, por falta de afinidade. A Milena disse que votaria na Sol por causa da briga entre elas, mas como foi combinado, acabou votando no Paulo Augusto. O Paulo Augusto votou na Sol, tentando se defender. A Sol votou no Juliano, disse que foi porque ele deu a mira para ela no queridômetro, mas deixou claro que, na verdade, votaria na Milena. O Matheus votou na Maxiane, por falta de afinidade. A Gabriela votou no Paulo Augusto, por falta de contato. O Leandro votou no Jonas, porque acha que existe uma estratégia sendo montada para eliminar os pipocas. A Chayane votou no Brígido, por falta de contato. Ela disse que inicialmente votaria na Milena. Com 11 votos, o Paulo Augusto foi o mais votado pela casa. Depois da votação da casa, teve o bate e volta. A dinâmica foi um jogo da memória, que à primeira vista parecia simples, porque todo mundo já jogou isso na vida. Mas o problema é que não eram imagens, eram frases. Então imagina o caos. Teve rodada que ninguém acertava nada. Demorou muito mais do que o esperado. A Aline e o Paulo Augusto até iam relativamente bem. Já a Ana Paula foi péssima de memória. Teve pelo menos umas 4 rodadas em que ninguém conseguia concluir nada. No fim, o Paulo Augusto venceu o bate e volta e escapou do paredão. Com isso, o paredão ficou oficialmente formado por Aline, Ana Paula e Milena. Sinceramente, eu tiraria a Aline. Ela só tem contraponto com a Ana Paula e parece presa numa narrativa antiga. Esse personagem de Namastê me irrita profundamente. A Ana Paula e a Milena conseguem gerar conflito com qualquer um. A Ana Paula se acha dona da razão e até aliados estão cansando. A Milena baixou a bola, mas é insuportável e consegue tirar todo mundo do sério se quiser. Depois da formação, a Milena chorou, não conseguiu se expressar bem. Disse que limpa a casa porque gosta e que só sabe falar quando está brava. O Leandro começou a se movimentar. Para mim, ele ainda vai causar. Hoje tem Sincerão. Parece que vai ter plateia. E agora eu quero saber, quem você tira nesse paredão? Comenta, deixa seu like e não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nada.